Quando nós falamos de martírio, imaginamos São Sebastião, Santa Inês, que vamos celebrar amanhã, tantos mártires, sobretudo no início do cristianismo, né? E poderia parecer que isso faz parte de um passado histórico nosso de igreja, dos grandes heróis da fé. Mas hoje nós vivemos também época de grandes perseguições. Há poucos dias saíram algumas estatísticas de algumas entidades da igreja, sobretudo a ajuda à igreja que sofre, e outras, falando exatamente das grandes perseguições que acontecem hoje aos cristãos, sobretudo aos católicos. A Igreja Católica é a instituição mais perseguida hoje no mundo e estatisticamente já está comprovado. Em muitos países, muitos sacerdotes religiosos e até bispos são presos por causa da fé. Lá na China, por exemplo, que é um grande país de perseguição, mais de 10.000 igrejas foram fechadas nos últimos tempos, 10.000. Contando igrejas, não só os templos, mas aquelas igrejas domésticas em que o povo se reunia e se obrigava a colocar na frente da igreja uma faixa ou uma placa dizendo que nós cremos no partido, é o Partido Comunista Chinês. Outros lugares de perseguições, por exemplo, na Coreia do Norte, em Cuba, na Nicarágua, no Cazaquistão. Então, em muitos países há essa perseguição com prisões, com mortes, com confiscação de bens, como na Nicarágua, os bens da igreja estão sendo confiscados, está sendo impedido até de se pregar o Evangelho. Na Venezuela, na Colômbia também, no Equador, no Brasil também, através de leis persecutórias. Então a gente vai vendo, sobretudo vindo do comunismo e do islamismo, dois agentes de grande perseguição à igreja. Além dessas perseguições que nós vemos, né, esse ambiente que nós temos aqui no Brasil, totalmente anticristão e apóstata, em que há uma espécie de estrutura do pecado, para que o pecado seja tão banalizado, isso não é feito assim, sem propósito, né? Evidentemente, os organismos contra Cristo, eles fazem tudo isso para corromper os cristãos. De modo que, como diz São Paulo, né, quem quiser servir a Cristo vai sofrer perseguições, seja perseguição externa, como essas de que eu falei, seja a própria perseguição interna, como as tentações que nós sofremos, a própria dificuldade de conviver em um ambiente tão anticristão, nos seus costumes, nas suas leis, no seu modo de ser. Então tudo isso é para nos levar a vivermos a nossa fé de modo mais profundo e vivermos a caridade, que são duas grandes virtudes teologais unidas à esperança na vida eterna. Por isso se exige de nós uma virtude que é muito necessária, sobretudo nesses tempos, que é a virtude da fortaleza. Fortaleza. São Tomás diz que a fortaleza é aquela virtude que nos leva a resistir, nos dá, evidentemente, uma virtude que não é infusa, mas é adquirida, mas é que é adquirida pela graça, que nos leva a resistir ao malvado, resistir ao mal e ir em frente de coisas grandes. Por isso, a virtude da fortaleza tem dois aspectos. São Tomás coloca em duas palavras em latim para esclarecer melhor, né? Para entender melhor, o agrede e o sustinere. A gente está acostumado a falar em fortaleza como sustinere, quer dizer, eu vou suportar as perseguições, suportar as dificuldades, sustinere, vou sustentar. Então vem o inimigo, me chama, me critica, me maltrata por causa da fé, fico desempregado por causa da fé, sou obrigado a mudar de casa por causa da fé, sou enxovalhado publicamente por causa da fé, e para tudo isso Deus vai me dando a graça para que eu suporte com paciência, com amor, oferecendo o sacrifício do dia a dia por causa da fé, por causa da caridade, do amor a nosso Senhor.
esse sustinere é muito necessário hoje, né? Quanta coisa a gente tem que padecer e suportar para servir a nosso Senhor. É a virtude da fortaleza. Mas um outro aspecto da fortaleza é esse aspecto de ir buscar coisas grandes. Quer dizer, a fortaleza não é apenas uma virtude passiva, de suportar, de sustentar, né? Mas é uma virtude ativa, que me leva a ir ao encontro. Não ir ao encontro do perigo por imprudência, mas quando quiser fazer coisas grandes para nosso Senhor, mesmo que tenha que enfrentar perigos, eu vou em frente. Isso é fortaleza. A gente, nos últimos tempos, sobretudo no tempo da pandemia, a gente teve que usar muito essa virtude de enfrentar, né, as dificuldades que nos foram impostas para impedir a prática da fé, de ir ao encontro para atendimento das pessoas, para ir a visitar os doentes, para consolar, para ajudar, para enterrar os mortos, enfim, mas de ir ao encontro mesmo dos perigos, mas por amor a Deus e por causa da fé. Isso é virtude da fortaleza. Me leva também a querer coisas grandes por nosso Senhor, querer o crescimento da igreja, querer a conversão dos pecadores, querer que muitas almas se salvem, como a gente diz naquela oração ensinada por Nossa Senhora, né? Levai as almas todas para o céu, né? Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu. Então querer salvar o maior número de almas possível, querer que nosso Senhor reine nos corações para a salvação das almas, para termos uma sociedade que ame mais a nosso Senhor, que seja mais de acordo com o Evangelho. Então essa luta, o ir ao encontro, com a propaganda, com a palavra, sem vaidade, sem arrogância, com muita humildade, mas ir em frente por nosso Senhor, isso também é a virtude da fortaleza, é o agredir de que fala Santo Tomás. Então eu vou em frente e suporto a cruz que me vier, mesmo ir em frente com humildade, sem arrogância, sem prepotência, mas com firmeza, porque estamos indo em defesa da fé. Como vieram, por exemplo, os missionários para o Brasil, tantos missionários se embrenharam nessas matas, isso é fortaleza. Não era só suportar a perseguição dos índios, né, ou dos animais ferozes, mas era a fortaleza de ir mesmo ao encontro, né, das almas para a salvação. Então nós precisamos muito dessa virtude da fortaleza, sobretudo nos dias de hoje. E São Sebastião para nós é um exemplo dessa virtude, né? Não só pela fé, pela caridade, mas a fortaleza. Primeiro a fortaleza de suportar, né? Suportou as afrontas, suportou o martírio, o primeiro martírio, digamos, em que ele foi amarrado à árvore, foi flechado, suportou o desdém dos seus amigos, né? E depois suportou o segundo martírio, foi o martírio que o levou realmente à morte, mas suportou com paciência. Então esse suportar sem abandonar a fé, né? Isso é o sustinere de Sebastião. Nós somos chamados a isso, né? Quantas coisas temos que sofrer por causa da fé e por causa da caridade, né? Isso no dia a dia, né? O sacrifício nos molda, o sacrifício nos faz crescer. Não vai ser possível ter um bom cristão sem sofrimento, sem cruz. Isso faz parte da nossa vida. Cristo não nos promete uma vida de um paraíso aqui na terra. Nossa Senhora, quando apareceu em Lourdes, a Bernadette, disse para ela isso: eu não te prometo um paraíso na terra, mas te prometo o céu. Então o que nos faz ter essa fortaleza de suportar com paciência as perseguições do dia a dia é exatamente essa fé e amor a nosso Senhor, confiantes nessa promessa da vida eterna, do céu, do paraíso celeste. Mas Sebastião é exemplo também de ágrede. Era um homem que, sendo funcionário do alto escalão do governo imperial de Diocleciano, Sebastião, ele ali dá o exemplo de honestidade, de firmeza nas suas convicções, exemplo de homem cristão, como deve ser, mesmo sem muita propaganda. Ele foi denunciado, a gente sabe disso, mas sem muita propaganda pelo seu próprio porte.
O que vale mais no cristão, mais do que a sua palavra, é o seu testemunho de vida, de prática das virtudes, virtudes que são próprias do Evangelho, como diz nosso Senhor, né? Estão lá escritas, sobretudo por São Mateus, depois São Lucas, né? São Mateus lá nas bem-aventuranças, mostra exatamente, aquela é a nossa identidade. Então viver essa identidade, mesmo que tenhamos que sofrer numa sociedade tão corrompida, isso para nós é uma ocasião de martírio, porque o martírio significa testemunho, então é ocasião de martírio, de dar testemunho da nossa fé com a nossa vida. Apesar de todos irem contra, nós vivemos de uma forma diferente e não temos vergonha ou medo de sermos diferentes, desde que sejamos unidos a nosso Senhor. E Sebastião dá esse exemplo na sua vida lá, né, no seu cargo que ele ocupava, também diante dos seus subalternos, diante do exército imperial, como era na época. Mas ele também dá esse exemplo quando ele vai, o cheio da caridade, vai ao encontro dos presos cristãos. Conta a história que muitas vezes ele ia à prisão para consolar os cristãos que estavam lá presos por causa da fé. E ele não desanima, né? É interessante que ele é firme nesse ponto, né? Então São Sebastião nos mostra aí, né, a grandeza do homem, né, que mesmo passando por cima, no seu silêncio, mas na sua grande ação, passando por cima daquilo que seria politicamente incorreto, ele vai às prisões, vai socorrer, vai animar, vai fortalecer para que eles não desistam e vai pregar para os cristãos que estão lá. Então esse é o ágrede de São Sebastião. Mas há um outro ágrede que, quando ele vai ao encontro do próprio imperador, dizendo, o imperador admirado porque ele não tinha morrido das flechadas, ele diz: foi aquele que me salvou, que é o Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, né, que sustenta todas as coisas e até o teu império, e tu também deves se converter e crer nele para te sustentares. Essa coragem de ir a um pagão sanguinário, um pagão que odiava os cristãos, e ele, como chefe da guarda imperial, ir ao encontro, sabendo que ali ia valer a sua própria cabeça, mas ele vai ao Diocleciano e vai dar esse testemunho de fé, mostrando que era necessário que todo o império se convertesse. E é interessante que foi uma das últimas grandes perseguições que houve, foi a de Diocleciano. Depois houve uma outra de Maxêncio, na época de São Marcelo, o Papa. Depois de Maxêncio veio logo o Papa São Melquides e veio Constantino, Santa Helena, e houve a liberdade para os cristãos. Mas a última grande perseguição, podemos contar a nível de império, foi a de Diocleciano, que foi essa que matou São Sebastião. E São Sebastião foi firme. O império precisa se submeter a Jesus. E falar isso naquela época, num império pagão, que adoravam ídolos, e que tinha os cristãos como antropófagos, como incestuosos, como pessoas que conspiravam contra o Estado, né? E Sebastião ter essa coragem de ir lá com humildade, mas com firmeza. Isso mostra a virtude da fortaleza. Por isso disse Jesus, né? Se me confessardes diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, nessa festa de São Sebastião, nós vemos aí a grandeza desse santo. A igreja nos mostra como nosso exemplo, sobretudo nesses tempos tão difíceis em que nós vivemos hoje, em que padecemos verdadeiros martírios, né? Lembro do cardeal Ratzinger, antes de ser Papa, quando ele falava da missa tradicional, da forma antiga, né? Ele dizia: eu não consigo entender como os meus irmãos de episcopado, eles não aceitam aquela missa que foi sempre a celebrada durante tantos anos, né? E os que querem a missa tradicional, que são católicos, querem viver como católicos, amam a igreja, amam o Papa como vigário de Cristo. Eu não consigo entender como esse povo é muitas vezes tratado como leprosos, dos quais nós temos que nos livrar e colocar à margem. Ele dizia isso, né? É também um
tempo de perseguição nesse sentido, e devemos com muito zelo, com muito amor, não achando que nós somos melhores do que os outros, porque temos uma missa de uma forma diferente. Nós temos na igreja 23 ritos, e não tem um melhor que o outro, cada um expressa de uma forma. O importante no rito ali é aquela parte principal deixada por Jesus Cristo, né, que contei lá na última ceia, mas com as matérias e formas próprias, mas uma perseguição a um rito ou um desprezo a um rito, isso não é algo católico, não seria nós não poderíamos fazer isso e nem ninguém. Mas a gente vê que hoje na igreja existe muita dificuldade nesse sentido, né? E em muitos ambientes uma verdadeira perseguição, como a gente sabe. Então é preciso a gente nesse tempo, né, sem alardes ou sem acharmos, que repito, que somos melhores ou que somos católicos de primeira classe, nós temos que ter firmeza na fé e termos a coragem de viver essa fé de acordo com essa nossa convicção que nós temos de servir a nosso Senhor. Então pensamos hoje a São Sebastião que nos interceda por nós para termos esta virtude da fortaleza, prontos a servir a nosso Senhor e dar a nossa vida por causa da fé e de seu amor. E São Sebastião interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.